Pode entrar, fica à vontade, que esse espaço aqui é nosso. O Coisa de Mãe foi feito pra gente falar daquelas coisas que só a gente entende, né? É um convite pra gente compartilhar as nossas experiências sem medos e sem julgamentos. Tem mais coisa de mãe do que isso? A cada episódio, nós vamos juntos responder a um questionamento. Uma pergunta que em algum momento da maternidade a gente vai se fazer. E a nossa conversa de hoje é sobre como vai ser o mundo para o meu filho. E nesse episódio vamos receber a maravilhosa Kellen Lopes. Kellen, que é criadora de conteúdo, historiadora, inteligentíssima, uma mulher linda, que arranca muitos suspiros no Instagram e na televisão. E Kellen, muito prazer, muita honrada em estar te recebendo aqui hoje. Você é uma pessoa que eu admiro muito. Uma mãe maravilhosa, não é mesmo? Amiga. Inclusive, Kellen, já vou começar com a primeira pergunta. De quem você é mãe? Conta pra gente. Ai, Anca, é um prazer estar aqui. Adorei a proposta do programa, que eu acho que a gente tem essa carência de falar sobre as nossas vivências enquanto mãe. Eu sempre me apresento em palestras afins como mãe da Maria Sofia. Eu sou mãe de uma menina de 15 anos, né? E aí, atrelada à mãe da Maria Sofia, eu sou filha da Maria José, né? Porque eu acho que isso acaba que cria uma ponte nessa nossa relação da maternidade, de quem somos filhas, né? Sim, com certeza. E aí eu sou apaixonada, eu estou vivendo essa fase que todo mundo já abre os olhos assim, que é a fase da maternidade, e a gente está nessa aventura aí. Na adolescência, Na né? adolescência. Muitos desafios. Muitos desafios, mas eu também me surpreendi, Anca, porque eu acho que eu não gosto muito dessa expressão, mas é a que vem na minha cabeça agora. Eu acho que é uma fase muito demonizada, que acaba nos assustando muito. E a forma como as pessoas falam sobre a maternidade na adolescência acaba que nos afasta. Então, eu tentei, juntamente com o Amor, meu marido, fazer esse exercício para a gente se acalmar nessa fase e tentar estabelecer a relação mais próxima possível com a Maria Sofia. Então, está sendo uma fase, diante de tantos relatos, até que tranquila, que a gente fomentou ali uma amizade, mas impondo sempre ali um respeito, uma hierarquia, mas tentando ter essa proximidade. E as coisas estão fluindo do nosso jeitinho. Estão levando com leveza. Isso. E Kellen, e quando a gente pensa assim, em como vai ser o mundo, né, para os nossos filhos, quando você se pega pensando nisso, o que você sente? Pois é, esse é um recorte que me assusta bastante. E muitas das causas que eu me envolvi foi por conta da minha maternidade, porque eu comecei a ficar temorosa. Qual vai ser a relação da Maria Sofia com seu cabelo e o mundo? A relação da Maria Sofia com seus traços e o mundo? Então, isso motivou em mim uma mudança mais, de uma postura mais firme em relação às minhas convicções. Então, eu achei que, para além de educar e preocupar na formação da Maria Sofia, eu deveria também ter posturas significativas dentro Seu do exemplo, mundo. Eu falei, então, eu quero ser essa pessoa. Tanto que a minha transição capilar, quando eu parei de alisar o meu cabelo, foi quando eu vi ela brincando com uma chapinha. Eu acho que ela tinha... ela tinha 2 anos. Eu falei, não, eu preciso possibilitar que minha filha tenha uma referência, se conheça e depois faça suas escolhas. Sim. Como uma garota livre, como qualquer outra. Mas eu preciso possibilitar que ela se enxergue. Então, nessa preocupação de um mundo para minha filha, eu comecei também a me reorganizar para que ela tivesse essa referência. Sim, perfeito. E você já teve uma conversa com ela sobre isso, assim, com a Maria Sofia? Sobre o mundo, sobre o que ela vai enfrentar? Como foi essa conversa? Em que momento você teve essa conversa? Pois é, isso é tão difícil, né? Porque a gente preserva esse lado lúdico nos nossos filhos. A gente não quer apavorar os nossos filhos e falar sobre coisas ruins, mas a gente também não pode fantasiar a realidade, né? Então, até pelas próprias experiências que eu vivi na minha infância, de bullying, de racismo, eu tive essa preocupação muito cedo de conversar com a Maria Sofia sobre a importância dela conversar com os adultos, sobre os cuidados que ela precisava ter com o corpo dela. Então, é uma linguagem que a gente se preocupa, porque a gente fica, nossa, será que eu estou tendo uma conversa muito séria, muito usando dura. Termos, muito duro, mas a gente tem que cuidar e não tem para onde correr, né, Ianca? A gente sabe que a conversa
conversa é o diálogo. melhor recurso que podemos usar com os nossos filhos. Porque quando a gente não fala, ainda mais com essa demanda da internet, essa informação chega de outra forma. Vai chegar de alguma forma. E chega sem, às vezes, os valores da nossa família. Sempre sem as nossas convicções. Então, me preocupava muito, não era dessa informação chegar, porque a gente sabe que vai chegar, mas como vai? Se isso está alinhado com o que a gente acredita, né? Se isso está alinhado com as nossas filosofias. Então, desde cedo eu fui tentando adaptar, mas não tem receita de bolo, né? A gente vai aprendendo na prática, com a família, entendendo também a personalidade, vendo que os nossos filhos ali têm aquela... É um indivíduo, né? É uma personalidade. Então, a gente tem que ir adequando essa linguagem até para respeitar também. E qual foi a reação da Maria Sofia com essa conversa? Tipo assim, o que você acha que ela entende? Se ela entendeu realmente? Como que foi a... Então, eu comecei com essa conversa logo muito cedo, assim que eu vi essa brincadeira da chapinha, da identidade. Então, a minha alternativa, o meu caminho foi do elogio, né? De trabalhar os traços, e aí eu fui aos poucos introduzindo. A gente usou um recurso que facilitou muito na época, que a Sofia pegou esse recorte dos desenhos com representatividade. Então, a gente começou a introduzir isso. Eu não quis, Ianca, fazer um movimento brusco com a minha filha, porque eu tinha muito medo de romper esse momento tão especial da infância, sim, esse momento especial agora da adolescência. Então, eu acho que como a gente também foi aprendendo com ela essa linguagem, não é que foi perfeito, porque não tem como ser, né? Infelizmente. Mas eu acho que a gente conseguiu ir adaptando, e a Sofia isso foi naturalizando dentro, sim, do cotidiano dela. Não foi assim, vamos ter uma conversa, e foi algo muito institucional ou brutalizado. Eu acho que a gente conseguiu ir introduzindo aos pouquinhos. A gente sabe como é, né? Não dá para chegar... Sim, e esse fato de tu ter se preocupado contigo, né, de ser o exemplo para ela, de entrar em causas mais fortes, assim, eu acho que foi essencial, porque a gente aprende, eu tô aprendendo ainda, né, com 2 anos só de Romeu, mas eu vejo quanto que o exemplo é importante, isso que a gente lia antes, e agora eu tô vendo na prática. Definitivamente o exemplo arrasta. Tudo que a gente faz, eles fazem. Então, isso foi muito importante, isso que tu falou, porque não adianta nada ter uma conversa, falar, filha, faz isso, enquanto ela vê que você não está se aceitando, que você não está se respeitando, né? Exatamente. Então, isso é muito legal. E eu queria falar também um pouquinho, Kellen, que a gente fala muito sobre recém-nascido, sobre essa fase, que é muito difícil, que demanda muito da mãe e tal, mas eu tô sentindo agora na prática como é difícil educar. Né? Quando tu tá nessa fasezinha de 2 anos, que o Romeu ele já entende absolutamente tudo. Tudo que acontece ao redor dele, ele já entende. Ele é muito inteligente. E já fala tudo também. Então, assim, tá sendo um grande desafio, porque às vezes eu não tô bem, às vezes eu tô triste, e ele já sabe, ele já sente. Uma vez gente, isso me arrasou, porque uma vez ele olhou pra mim e falou: mamãe, tá triste, tá? Gente, isso me quebrou. Meu, é sensível. Porque eu falei, nossa, meu filho já... E ele é muito sensível, ele é muito carinhoso. Então, assim, eu fiquei, como é que eu vou explicar pra ele que, às vezes, a mamãe, que é a super-heroína dele, a que faz tudo pra ele, às vezes ela não tá bem. Como é que eu vou explicar tudo isso? Então, ao mesmo tempo em que começa aquela fase de birras, de querer bater no coleguinha, de querer morder porque não consegue expressar a sua emoção, não consegue falar o que tá sentindo, né? Como eu lidar com isso, como falar... e são tantas informações, como você mesma falou, hoje em dia, tem até um meme que fala, poxa, logo na minha vez. Logo na minha vez. Logo na minha vez, gente. Tem internet, tem tudo para competir. Faz isso. Não, faz isso. Então, assim, é muito difícil essa fase. Muito difícil. E você chegar onde você já está agora, né, com Maria Sofia com 15 anos, e olhar para ela e ver uma mulher madura, né, que... Uma mulher madura ainda não tanto. Informação. Mas, assim, informação, e que eu acho que você deve sentir muito orgulho. Tipo, eu consegui, missão cumprida. Em partes, porque não terminou ainda, mas assim... Eu acho que o desafio... Você tá nesse desafio com o Romeu, que eu entendo, que é quando eles começam a entender as nossas emoções, né? E a gente tem, até na vida adulta, a imagem da nossa mãe, assim, como uma rocha, né? Sim. Uma referência. E aí, quando os nossos filhos começam a humanizar a gente, né? Realmente é delicado. A minha fase agora, eu tive uma relação muito próxima com a minha filha de amizade, enfim, fazer as coisas juntas, e a gente se divertir muito.
Mas chegou naquela fase que as outras pessoas são interessantes, né? Sim. Ela quer ficar com as amigas dela. Sábado ela quis ir pro shopping, pro cinema, e eu só tive que deixar. Então, isso para a mãe também é um processo que você fica... Eu não consigo nem imaginar. Eu falei, qual é o meu papel agora? Porque eu entendo o quanto isso é importante, você também quer participar. Você gostava quando você tinha a idade dela também? E você fica preocupado e você quer participar. Então, é uma fase que é a parte mais desafiadora nesse momento, assim. Tem coisas que ela, obviamente, quer compartilhar com as amigas e que eu fico ali tentando sondar e fico tentando participar. Mas aquela parte que você quer viver as suas experiências. Então, eu acho que nesse momento essa tem sido a parte mais desafiadora. Sabe? Dividir essa atenção, dividir ela com o mundo. É difícil, é difícil. Nossa, eu sou tão desesperada, assim, pela companhia do Romeu. Eu amo o seu grude dele, estar com ele, que vai ser difícil quando ele falar, mamãe, eu não quero. Eu quero ficar com os meus E ele é amiguinhos. muito carinhoso, né, muito gente? carinhoso. O apelido dele faz jus. Eu conheci o Romeu quando a gente foi jogar beach tênis. E ele super atencioso, pegando a bola, entregando na minha mão. Ele já olha nos olhos. Ele é muito especial. Ele é muito especial, meu filho. Eu não posso começar a falar, porque senão eu vou falar só dele. Mas ele é. Ele é. E Kellen, assim, o mundo muda o tempo inteiro, né? E eu tenho certeza que coisas que você fez com Maria Sofia há 10 anos atrás, de repente você já mudou de ideia. E eu queria saber se tem algo na tua mente, assim, que tu lembre pra contar pra gente. Alguma coisa que tu falou com ela, ou que tu fez com ela 10 anos atrás, que, tipo, hoje essa Kellen de 10 anos depois pensa diferente, faria diferente. Eu acho que não é nem assim tanto uma história marcante, mas eu acho que um processo nosso que eu vi que, poxa, realmente mudou. Eu tinha muito essa preocupação com aonde ela estaria, com quem ela estaria, se ela se reconheceria de alguma forma. E hoje em dia eu percebo que as próprias crianças na faixa etária da Maria Sofia, elas já têm esse posicionamento de identificação. E era algo que eu ficava criando alternativas para minha filha. Onde ela vai estudar? Será que tem gente parecida com ela? Será que vão falar sobre esse assunto? E eu percebo que há uma geração com essa autonomia, né? Geralmente fruto do que a gente leu, do que a gente consumiu na internet. Então, eu percebi que hoje as coisas estão mais alinhadas. Nesse sentido, não estão, obviamente, perfeitas, mas eu percebo que está fluindo de uma forma mais natural. Não é algo que a gente precisa ficar tão bitolada e preocupada como eu fiquei. Eu acho que essas relações estão fluindo, assim. Eu sou muito otimista, sabe, Anca? Eu gosto de ver o mundo... eu sei que tem muitos desafios, muitas coisas, mas a gente tem uma história bonita também para contar, como eu falo. Eu falo, filha, a nossa história é bonita, a história com a minha mãe é bonita, e eu quero ter essa perspectiva da nossa história. Então, eu acho que as próprias relações, o ambiente que a Maria Sofia está, as próprias linguagens, as coisas têm melhorado bastante. E tem algo que você acha que o seu cuidado tem atrapalhado na vida dela, assim? Eu acho. Meu Deus do céu, Maria Sofia certamente vai usar esse recorte contra mim. Mas eu acho que eu sou muito maternal, assim, né? Eu olho as pessoas, eu quero cuidar de quem trabalha comigo. Eu tenho essa coisa, assim. E aí, um dia ela chegou e falou, mãe, calma, mãe, relaxa. Eu sei fazer, as pessoas sabem fazer. E aí foi o que eu fiquei, poxa, realmente eu tenho essa coisa da... Ai, amiga, deixa eu colocar aqui para você alinhar aqui. Ela, calma, mãe, a gente sabe fazer. Então, a gente também aprende muito com os nossos filhos, né? Então, eu tenho tentado deixado as pessoas resolverem um pouco mais as coisas. Mas isso do cuidado excessivo com tudo e com todos, que acaba até sendo um processo extremamente cansativo para a gente, né? Porque a gente não para e a gente não se permite ser cuidado. É verdade. Aí eu tenho feito esse exercício. Legal. E assim, diante de tudo que você tem vivido com ela, né, por esses 15 anos, e se a Maria Sofia precisasse fazer uma viagem, se ela ficasse 20 anos fora, você acha que quando... Eu olhando assim... Que história é essa? Não consigo imaginar isso. Quando ela volta, o que você acha que... Será que os valores, tudo que você passou para ela... Você acha que ela vai seguir, que ela vai ser uma menina como você imaginou, ou você acha que ela voltaria diferente? Eu acho que ela mantém, porque eu percebo pelo nosso exemplo, né?
tudo que os nossos pais, a minha experiência é uma experiência extremamente matriarcal, né? Eu fui criada pela minha avó e pela minha mãe. E eu percebo como esses valores, e a minha vida já mudou tanto, já deu um 360 extremamente transformador, e eu percebi que as raízes, elas são intocáveis. Então, acho que é por isso que é tão importante a gente focar nessas raízes e cuidar tanto desses princípios com os nossos filhos, porque não há nada que possa intervir nisso. Acho que valores, raízes, essa contribuição significativa, ela fica. Óbvio que a gente tem as nossas experiências e tem os recortes e as transformações, mas por isso que eu acredito tanto. Isso é clichê falar isso, mas eu acredito muito nesse papel educacional, nessa presença intensiva e participativa dos pais na escola, com os amigos, com o que o adolescente ou a criança está ali consumindo na internet, porque a gente está construindo um ser humano, né? Isso demanda uma responsabilidade. Então, nisso eu acredito muito na Maria Sofia. Eu ainda não tive essa experiência, mas ela teve uma viagem escolar, né? E aí essa viagem, assim, foi o ápice para ela. Foram 5 dias viajando. Nossa, e tal. Muito tempo. Muito tempo. E aí eu tentava me controlar. Eu falei, não vou deixar ela viver. A escola também fala que trabalha essa questão da independência e tudo mais. E aí, quando ela me mandava as mensagens, mãe, eu tô fazendo tal coisa. Mãe, mandava foto. Ela detesta foto, tá naquela fase que não gosta de foto. Então, eu percebi esse cuidado dela comigo, esse alinhamento. E quando eu escutei da coordenação, nossa, mas a Maria Sofia não dá trabalho. Fiquei convencidíssima. Então, eu falo, nossa, então isso realmente está fluindo, tá gerando. Vale a pena essa dedicação. E qual conselho você daria para mim, hein, Kelly? Tô curiosa. Assim, nessa fase que o Romeu tá, nessa fase que eu tô educando meu filho. Eu vou te falar uma coisa que eu acho que nós mães escutamos pouquíssimas vezes. Você é uma excelente mãe. Ai, obrigada. Você é uma mãe maravilhosa. Eu acho que ninguém melhor do que você para saber o que é importante, quais são os seus valores. Eu acho que a minha palavra hoje não é nem tanto de conselho, mas de acolhimento, por te parabenizar, porque a gente sabe o quanto é difícil a gente conciliar maternidade, trabalho, a nossa imagem, é extremamente desafiador, e também até que ponto mostrar os nossos filhos, a gente sempre fica nessa linha tênue. Então, eu quero te parabenizar. O meu contato com o Romeu foi incrível. Ele realmente foi uma criança que me tocou. E isso não é possível se não tiver um bom trabalho familiar. Não existe sensibilidade, carinho e acolhimento sem trabalho familiar. Isso não existe na minha cabeça. Então, quero só parabenizar você. Dizer que eu estou muito feliz com tudo que você está construindo. Eu acho que nós que trabalhamos com internet, que trabalhamos com TV, tiram muito essa humanidade da nossa maternidade. Pouquíssimas pessoas entendem a nossa linguagem dentro desse espaço comercial. Então, eu acho que você tem tido uma atuação incrível e te parabenizar. Por essa eu não esperava. Nós vamos aprendendo junto com os nossos filhos. A mulher já me botou para chorar, gente, pelo amor de Deus. Tá linda. Ai, Kelly, você é maravilhosa. Você é uma também. honra ter você aqui. Você é um grande exemplo para mim. Você também é uma mãe maravilhosa. E, de fato, a gente escuta muito pouco isso, né? A gente faz tanta coisa, mas parece que é normal. Já naturalizaram isso. Tipo, a gente não tá fazendo mais do que a nossa obrigação. Isso. Né? E, na verdade, não é. A gente tá sempre fazendo mais do que a nossa obrigação, o tempo inteiro. E é muito... Esse espaço é justamente para isso, sabe? Pra gente se permitir, se emocionar e ouvir de outra mãe que você está sendo uma mãe legal, que você está sendo... que o seu filho é uma pessoa especial, que você sentiu isso e que isso é da sua criação. Enfim, muito obrigada por essas palavras. E agora, Kelly, eu queria saber de ti, qual foi a maior... Para quebrar um pouco o gelo para eu parar de chorar, qual foi a maior coisa de mãe que você já fez? Eita, meu Deus do céu, chorar no aeroporto no dia que a minha filha foi para essa viagem. Eu estava voltando de um compromisso em São Paulo, eu fui para o Prêmio Potências e eu fiz todo mundo criar uma logística surreal para que eu desembarcasse antes que ela embarcasse. Para tu poder ver ela. E aí o pai dela estava levando ela para o aeroporto e foi bem cena de filme, assim, o pessoal gritando, corre, corre, vai dar tempo. E aí eu cheguei chorando, ela morrendo de vergonha, todo mundo, eu te amo, minha filha, vai com Deus. E aí foi ano passado isso, então ficou bem na minha cabeça. Falei, nossa, eu sou muito mãe. Pode dar o selo aqui, colocar no meu peito, que o selo de mãe, que fiz Maria Sofia passar vergonha, check. De fato, isso é coisa de mãe. É, sim.
Kelly, em todo episódio eu tenho que falar também uma coisa de mãe minha, né? Adoro. E assim, eu tava lembrando aqui agora, quando você começou a falar, me veio a memória, que eu ainda não tive essa experiência de ver o Romeu viajando. Mas eu demorei muito pra conseguir viajar sem ele, né? Todo lugar que eu ia, eu levava ele. Então, eu ia pra Teresina, eu e ele de ônibus, ele em cima, dormia em cima de mim, a gente chegava lá com mala, com tudo, e ia. Já fui até grávida com o Mateu também. Mas teve acho que quando ele tava com 1 ano e 6 meses, eu fiz o desmame dele. Tava começando o processo de desmame e fiz uma viagem a trabalho, que eu ia ficar 2 dias fora. Por isso que eu aproveitei pra fazer o desmame também, porque com ele eu não conseguia. E aí eu tava mais apegada do que ele com o peito. E aí, quando eu fui fazer essa viagem, gente, eu chorei tanto, porque eu acho que juntou 2 coisas ao mesmo tempo, né? O fato de eu estar me despedindo, dando o último mamar pra ele, com o fato de eu passar mais de 24 horas longe dele. Então, assim, a maior coisa de mãe que eu fiz nesse episódio vai ser isso. Esse desespero por passar desespero. 48 horas longe de uma criança, gente. Isso é muito coisa de mãe. É coisa de mãe total. Eu não saía do celular, tava no trabalho, mas eu não saía do celular perguntando como é que ele tava, mandando mensagem pra escola. Ele já comeu, ele já dormiu, porque ele ficou integral na escola, né? E aí eu ficava assim, desesperada, perguntava pro pai o dia inteiro, a noite inteira, e aí ele dormiu bem. E o pai só me tranquilizando, não, ele dormiu, tá ótimo. E a gente fica, como assim ele tá? E eles não falam tudo, né? Pra não preocupar a gente, eles ficam, né, falando pouco. Mas, assim, foi uma experiência boa pra mim também. Porque eu acho que eu precisava de entender que ele não vai estar 24 horas comigo o tempo todo. E tá tudo bem. Sim, é um processo. E tá tudo bem. E é isso. Foi um prazer te receber aqui. Você é uma mulher e uma mãe maravilhosa. Inclusive, Obrigada. Maria Sofia. Desculpa aí, viu? Porque a gente falou muito de você hoje, mas estamos aqui para falar dos amores das nossas vidas, que são os nossos filhos. Você tem muita sorte de ter uma mãe incrível. E você também é uma menina maravilhosa. A gente te acompanha um pouquinho, né? Que ela tá meio louca. É, um pouquinho, ela não... Mas você é uma menina maravilhosa. Um beijo especial para você. Um beijo para dona Maria José. Ai, meu Que Deus, essa vida. é uma deusa maravilhosa mesmo. Porque para trazer essa mulher pro mundo, essa mulher tão forte, tão incrível, tem que ser muito incrível também, né? Então é muito bonita essa relação de vocês. Um beijo, dona Maria José. E obrigada, amiga, por você ter aceito o convite. A gente não poderia começar o nosso podcast, ter uma temporada sem você, porque eu acho que você representa muito a mulher, a mãe aqui no Maranhão. E é um privilégio ter você aqui. De verdade, muito obrigada. Amiga, muito obrigada. Mais uma vez, parabenizo a iniciativa. Acho que é necessário, sim, falarmos sobre isso. E agradecer muito, muito sucesso, porque já queremos mais temporadas, já quero acompanhar as outras mães, me deleitar lá com o podcast. Você é uma comunicadora maravilhosa, muito sucesso. Idem. E filha, eu te amo, Vi, eu te amo muito. Muito obrigada por tudo, um super beijo. Você é uma menina incrível, mãe, te amo muito. Minha mãe é que viraliza no meu Instagram. A mamãe é o negócio. Inclusive, qual é o teu Instagram? E o meu Instagram, todas as redes sociais, é Kellen Lopes Ramalho. Aguardo vocês lá pra gente trocar sobre vivência, sobre o dia a dia, sobre o cotidiano, sobre reflexões, se divertir, pensar tudo. Maravilhosa. Sigam a gente também nas nossas redes sociais, né? O nosso Coisa de Mãe Cast, que é o nosso Instagram. E no meu também, que é o Ianca Fontinelli. Lá a gente compartilha dicas de maternidade, de moda, um pouquinho de tudo, para trazer esse entretenimento para vocês. Eu espero que vocês estejam gostando do nosso podcast. E em breve sai mais um episódio com mais uma convidada especial, uma mãe especial. Kellen, obrigada mais uma vez. Foi um prazer. E até o próximo Coisa de Mãe.